Brasil, o PT, no grupo de WhatsApp que eles têm, que aliás são vários, e ali nós temos algumas pessoas infiltradas, porque é o nosso papel, eles fazem isso com a direita, né? Eles colocam pessoas dentro dos grupos da direita para poder ficar sabendo o que está acontecendo. Eles estão levantando uma informação nesta tarde de sexta-feira de que o Lula estaria muito doente e que essa informação não poderia, em hipótese alguma, ser vazada. Há indícios de que o Lula, há indícios, gente, de bastidores, tá? Grupos pertencentes, se autotitulados do PT, e essa é a informação que está lá dentro, que o Lula estaria com Alzheimer. E a gente vê o Lula muito preocupado com a saúde dele constantemente. Você pode ver que o Lula de vez em quando mostra que está na academia, de vez em quando mostra que ele está muito forte. Tempos atrás, o PT pegou uma imagem do Lula, colocou na web como se ele tivesse muito forte. Inteligência artificial, eles fizeram isso. Como ele se estivesse na praia. Mas parece que não. Informações, segundo informações de bastidores de pessoas que estariam do lado de Lula, parece que até mesmo houve episódios de defecar na própria roupa e que ele estaria numa condição precária. E aí a gente começa a analisar alguns pontos, a gente começa a pensar se isso de fato é verdade ou se é mais uma desculpa, porque o PT ele é muito bom para fazer isso, ou se é só uma desculpa porque eles têm números na mão dizendo que o Lula vai perder a eleição. Eles têm esse número. Isso é nítido. Ô, gente, todas as vezes que o PT manda fazer uma pesquisa, vem de um jeito. Todas as vezes que a pesquisa ela é encomendada por um instituto de educação, um instituto econômico no Brasil, a pesquisa é outra. Eles estão dizendo isso para todos os lugares. A mídia já fala. Por exemplo, a mídia agora, Mônica Bergman estava dizendo que se existia algum tipo de possibilidade do Lula ganhar alguma coisa no estado de São Paulo, isso foi enterrado com a permanência do Tarcísio lá. E isso está se consolidando na maior parte do Brasil. O Zema, em Minas Gerais, há 8 anos, provavelmente vai fazer o seu sucessor. O Tarcísio reeleito em São Paulo, Ratinho fazendo o sucessor, Caiado fazendo o sucessor em Goiás, Jorginho fazendo o sucessor. O Lula vai perdendo o seu espaço e eles não são bobos. E aí vem a parte mais agravante de tudo isso. O próprio sistema já não quer mais o Lula. O Lula, gente, é porque eu olho a política aqui com um olhar um pouco mais de bastidor, vendo o que está acontecendo. O Lula já não administra o Brasil há muito tempo. Há muito tempo. Mostra para mim uma reunião de ministério em que o Lula está projetando algo para o Brasil. Mostra uma reunião para mim gravada, uma só. Ó, o Lula sentou com os ministros, disse que vai fazer essa grande obra, disse que vai fazer essa tal... Não. O que está sendo projetado, o que está sendo construído no Brasil, são projetos que já se arrastam há 10 anos. Projetos que fizeram no governo do presidente Bolsonaro. Quem toma conta hoje do Brasil é o próprio sistema. E segundo as ordens vindas do Supremo Tribunal Federal. Agora, com essa informação, se for confirmada de fato de que o Lula estaria doente, é o ponto final do PT. Porque olha a dificuldade que nós temos. O presidente Bolsonaro preso, e você sabe os motivos, tem a dificuldade ali de estar nomeando pessoas para ocupar o cargo de senador da República. Porque por estado nós temos muito mais do que 2 nomes. Muito mais nós temos. E aí tá tendo até algumas pessoas ficando desconfortáveis. Porque tem esses 2 nomes, mas tem mais 2 nomes, mas tem estado que tem 8 nomes. E precisa escolher 2 para o Senado. Porque o Senado vai contar muito a partir do ano que vem. E o PT? Qual é o nome do PT? Haddad? Haddad? Um homem que cria um imposto por dia? Esse é o homem que o PT tem de nome? Gleisi Hoffmann? Lindenberg Farias?
o PT, ele pecou nisso daqui. E aí tô falando até mesmo de estratégia política, o PT pecou. O PT não tem mais ninguém para concorrer à eleição junto com eles. É o fim do Lula, se isso for confirmado. A gente vai aguardar para a gente ver as notícias, porque é uma notícia de bastidor quente para você colocado nessa tarde de sexta-feira e eu vou aguardar para ver. Eu vou colocar mais notícias para você, mas não vai embora não, vem aqui, deixa eu te falar. Até 5 horas da tarde você compra o melhor produto para cabelo na RPN. A RPN tem esse produto aqui, que é o Hair Cap, faz parte da linha Vitagor Combo Capilar, que recupera o seu cabelo de dentro para fora. Eu era totalmente careca, na verdade careca, sempre careca, tem que estar tratando, né, gente? Eu tenho tomado aí o Hair Cap para recuperar o cabelo, mas você vai recuperar a autoestima. Produto extremamente barato e recupera o seu cabelo de verdade. Se você quer adquirir, 0800 355 3000. Para quem está com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o Curcumã, é o melhor produto do Brasil para dores do corpo. Quer comprar o produto até 5 horas da tarde, 0800 355 3000. Passa a mão no telefone para você comprar o seu. Ó, vamos fazer uma suposição de que o Lula de fato saia do governo e essa suposição, eu quero que ela seja verdadeira, né? O Lula saia do governo. Quanto tempo você acha que nós vamos demorar para arrumar o Brasil? Quanto tempo que você acha que a gente demora aí? Vamos citar um tempo. Eu acho que a gente vai demorar pelo menos 20 anos para consertar o Brasil. Isso ouvindo economista, tá, gente? Economistas que estão por aí a todo momento fazendo conta. É por isso que você não pode esperar o Brasil simplesmente melhorar para resolver a tua vida. Pensando nas pessoas acima de 50 anos, nós criamos o guia do zero ao digital. Esse guia aqui, ó, riquíssimo, com todas as informações, vai levar você a se tornar uma pessoa independente na web. Não ficar dependendo do seu filho, do seu neto para mexer no seu celular. Não. E você vai estar apto a vender produtos da internet. Quer mudar a sua realidade? Financeira, eu tô falando? Para mudar a realidade financeira tem que fazer coisas novas. E esse aqui é uma da que você vai fazer. Eu vou colocar um card aqui em cima para você clicar. Clique aqui, você vai para a página embaixo aí que vai direcionar você para o guia, para que você possa ter este estudo. Ontem mais de 50 pessoas entraram. E pessoas que já estão dando seu depoimento. Falando, Alberto, a melhor coisa que aconteceu comigo neste início de ano de 2026, e eu quero dar essa oportunidade para você que tem mais de 50 anos e acha que não tem mais oportunidade na sua vida. Tá aqui, ó, pronto para você. É o melhor programa do zero ao digital do Brasil. O melhor, riquíssimo. Ninguém tem isso aqui feito à mão. E por quem sabe fazer, que sou eu, 20 anos de estudo. Se você quer mudar a realidade da sua vida, clique aqui, num card que vai aparecer aqui em cima, e vem para cá para você mudar a sua vida financeira. Quero você junto comigo dentro desse programa, tá bom? Vamos atualizar as demais notícias que estão correndo nessa sexta-feira, 27 de fevereiro. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Justifica, Josias, essa quebra de sigilo? Até que ponto isso prejudica o governo Lula? O Lula que já disse que se é o filho dele precisa ser investigado, o filho dele vai ser investigado. Prejudica enormemente, né? Do ponto de vista político, prejudica muito o governo Lula. Agora, o presidente não pode nem se queixar, porque ele disse, repetiu, voltou acho que falou pela terceira vez sobre essa encrenca que envolve o filho, quando, numa entrevista recente, a nossa colega aqui, a Daniela Lima, perguntaram a ele, a Daniela perguntou, e ele falou, olha, eu chamei o meu filho, olhei no olho dele, eu disse, só você sabe a verdade, e se você tiver alguma coisa a ver com isso, você vai pagar o preço. Se você não tiver nada a ver com isso, que se defenda.
Eu disse naquela época, Fabiola, que o Lula ele não excluiu a hipótese de o filho ser eletrocutado nesse escândalo. Porque se ele tivesse convicção de que poderia colocar as mãos no fogo pelo filho, ele teria dito algo como: olha, eu falei com meu filho, ele me assegurou que não meteu a mão nessa cumbuca do INSS, portanto, eu estou seguro de que ele está limpo nisso, não tem nenhuma preocupação. Mas ele não falou isso. Ele falou: olha, se tiver responsabilidade, que responda. Se não tiver, que se defenda. Ora, se ele chamou o filho, ele poderia ter extraído do filho uma explicação mais convincente, né? E qual é o que pesa contra o Lulinha nesse escândalo? Pesa a suspeita de que ele tenha recebido ali uma mesada do careca do INSS, que é o operador desse esquema de assalto aos aposentados, né? E até agora não apareceu nenhuma explicação que o isentasse completamente de responsabilidade. A Polícia Federal, ao que consta, está investigando também esse pedaço do inquérito, apareceu, está lá, tem depoimentos falando nisso no inquérito, né? E, então, a investigação é incontornável. E essa quebra de sigilo é parte do jogo. Cabe à CPI investigar. Já houve outras tentativas e não conseguiram, estava ali. Havia sempre um acerto de última hora em que a oposição tirava ali alguns personagens que ela queria proteger, o governo protegia os seus, mas estão lá, não só o Lulinha, como também um irmão do presidente, que até agora ninguém ousou aprovar o requerimento, não por falta de pedidos. Tem lá também o Frei Chico, né, que é integrante aí como vice-presidente de um desses sindicatos que estão enrolados no escândalo do INSS. Então, é parte do jogo, Fabiola. A CPI tem poderes para isso, faz bem em quebrar o sigilo. Ali não se deve... ninguém desconhece que uma CPI ela tem interesses ali, está submetida às conveniências políticas dos seus membros, dos seus integrantes. Agora, se queixar de uma quebra de sigilo como essa seria tolice, porque se nem o filho do presidente se defende, nem o pai consegue providenciar uma explicação que isente completamente o filho de responsabilidade, aí realmente não há do que reclamar, Fabiola. Agora, que isso vai ser utilizado politicamente, não há nenhuma dúvida. Já vinha sendo, agora vai ser mais ainda. Então, é como o presidente da República declarou. Se o Lulinha não tem nada a ver com isso, ele já deveria ter providenciado. Se tem... Galera, a título de justiça, não somente, né, com o nosso Estado, mas com o governo do nosso Estado, com as pessoas que trabalham em prol disso, eu vou pedir para o Coronel Rezende desmentir uma mentira que está sendo espalhada aí. A gente sabe muito bem por quem, mas por pessoas, né, que não querem ver, né, o trabalho dessas pessoas sendo valorizadas e usar isso como politicagem, né, em ano de eleição, para poder dizer que o governo reduziu investimentos, aí no que se diz respeito à infraestrutura, e com relação à estruturação para combate a chuvas e inundações. Vou deixar o Coronel Rezende falar a respeito disso aqui para a gente e falar a verdade. Deputado, graças a Deus a gente tem que agradecer a maior parte da mídia que nos ajuda a levar informações que salvam vidas, mas tem uma parcela aí que presta um desserviço, gera um pânico desnecessário às pessoas, num momento de dor, num momento que eu tive que parar minha equipe para respondê-los e eles sequer utilizaram as informações que nós fornecemos. Mas fato é que nós temos investimentos recordes nesse governo. Atenção, deputado, são mais de 400 milhões, então muito distante daquele número de 6 milhões que foi falado. A gente equipou até agora mais de 500 municípios, tem mais um edital saindo agora com mais 150 viaturas. Vamos chegar a aproximadamente 700 municípios atingidos com kit, com viatura, com trena digital, com notebook, enfim. Recentemente a gente fez entrega até de gerador para o município. E não só isso, não é só uma questão de dinheiro não, sabe, deputado? É uma questão de mobilização. Toda a força do Estado está direcionada para cá nesse momento. Isso também tem emprego de recurso. Então a gente tem aí a Secretaria de Saúde envolvida nesse momento.
com um plano de contingência que aumentou o número de leitos no hospital regional, aumentou o número de equipes. A gente tem um deslocamento enorme de maquinário aqui para a região para fazer a limpeza das vias e tentar retomar o mais rápido possível a normalidade. A gente tem emprego de assistentes sociais e psicólogos para dar um tratamento humanizado às vítimas e seus familiares. A gente tem aí, inclusive, a Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A gente tem aí, inclusive, a Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, empregando aí a Polícia Penal na fiscalização dos presos, limpando as vias. Enfim, secretário, é um grande esforço, deputado, é um grande esforço que algumas pessoas, eu queria agradecer o senhor por fazer esse reconhecimento, que algumas pessoas não enxergam. Então, assim, recurso humano é uma dedicação, viu, Barcelos? Eu queria aproveitar e destacar aqui as forças de segurança, deputado. Estive agora ali, eu pessoalmente, fazendo uma interdição de um conjunto de prédios, e a gente tem também uma força-tarefa concreta com mais de 30 engenheiros, mas eu queria dizer que lá nessa interdição eu encontrei um sargento atendendo a ocorrência, que ele teve a casa dele atingida e ele está fazendo... Otávio Montalvão Camisotti, é esse o seu nome? O senhor pode responder isso aí, por favor? Sim. Obrigada. Muito importante. Vai que não é ele, né? Sei lá. Responsável pela Rede Mais Saúde, empresa aparece como beneficiária de cerca, só para situar quem está nos assistindo em casa, essa empresa do senhor Paulo, do pai dele, aparece como beneficiária de cerca de vários milhões aí, vindos da AM Beck, que é uma das entidades que fazia descontos, roubava dinheiro dos aposentados. Literalmente é isso. Eu sei que o senhor não está respondendo nada, o senhor está no seu direito constitucional de fazê-lo, está aí ao lado dos seus advogados, meus colegas advogados, né? E também tem uma revelação aqui, teria muitas perguntas a fazer, mas como a gente sabe que o senhor não vai responder, eu vou trazer aqui, presidente, uma revelação. Tenho certeza porque que os petistas correram tudo daqui, não estão aqui para te defender, né? Eles vão salvar o Lulinha e quem puder, e vocês todos vão pro buraco, tá? Eles vão abandonar o barco aí. E o que acontece? Eu acho que eles agora já estão montando uma nova estratégia e um perfil aqui de rede social revelou algo que é a próxima estratégia deles e eu não duvido. Presidente, novos deputados. Vejam isso aqui. Como acabou, eles não têm mais argumentação, ficou provado que eles querem defender banqueiro, blindar o sócio do Vorcário, blindar esses empresários aí que faturaram milhões roubando. Você, catarinense, tá me assistindo? Você é aposentado? Você que foi roubado? Preste atenção nisso aqui, preste atenção. Nós vamos prender quem roubou os aposentados. Mas a nova estratégia que eles vão vir agora, e eu não tenho dúvidas que eles são capazes disso, é essa aqui. Reviravolta. Trouxe o Joaquim Teixeira. O Joaquim Teixeira, que é um perfil de rede social. Foto onde supostamente Jair Bolsonaro segura Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, choca a internet. A suspeita é de que o ex-presidente seja o verdadeiro pai do Lulinha. Agora eles vão negar que o Lulinha é filho do Lula. Essa é a próxima estratégia da esquerda, porque não tem mais o que falar. Os petistas são capazes até de dizer que o Lulinha não é filho do Lula e é do Bolsonaro. Que eles culpam tudo o Bolsonaro. Mas hoje, nos requerimentos aprovados em bloco aqui, que eles não queriam individual porque eles não queriam mostrar a cara em quem que eles estavam defendendo, tentando blindar. Tem socialite que supostamente tinha relacionamento aí financeiro com o Lulinha, pagava pro Lulinha. Tem banqueiro, tem o Lulinha. Mas, como foi dito aqui por alguns senadores, é óbvio que eles iam defender o filho do painho, né? Do patrão. Mas e os banqueiros que estão sendo defendidos aqui? Blindados! Eles adoram falar em blindagem. Blindagem. Eles estão usando essa CPMI para blindar os aliados do governo Lula, os parentes do Lula, o irmão do Lula, o filho do Lula. E esse aqui que estava sentado aqui do meu lado, que fugiu do debate, inclusive, deputado Rogério Corrêa, foi condenado por usar IA para botar uma foto do Bolsonaro com o Vorcário. Mas é ele que votou aqui hoje para blindar a investigação, o sigilo do sócio do Vorcário. Porque é assim que a esquerda age. Eles sabiam que ia cair. Como disse a senadora Damares, também está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Hoje sai a notícia de que já tem também a quebra de sigilo a autorização por parte do ministro André Mendonça. A gente não viu a decisão na íntegra ainda, não tive acesso, foi o que saiu na imprensa e vi até que os jornalistas não tiveram acesso a isso. Mas esse é o cenário. Eu espero que o povo brasileiro, que tem que trabalhar muito, porque outro dia eu conversei com um aposentado lá em Santa Catarina, que ele já não tem, ele teve muito desconto no aposento dele, ele tem 77 anos, e ele tem que trabalhar às vezes de bico, garçom, cortar uma grama, que ele não tem dinheiro pra comprar remédio, ele não tem dinheiro pra pagar o aluguel, por causa de gente que roubou do aposento. O quão cruel. Eu só queria saber, como que essas pessoas dormem? Eles estão roubando de pessoas que ganham um salário mínimo, gente. Um salário mínimo. Já não basta o roubo legalizado, porque também a gente fala que esse roubo é legal. Mas tem o roubo legalizado, que são os impostos, né? Que o Lula aumenta muito. Ah, deputada Júlia, mas como é que vai pagar se não tiver imposto? Não é isso, mas é que o nível que está a carga tributária hoje é o ponto de extorsão. O cara não paga porque ele sabe que não vai ter de volta a saúde, a educação, da maneira do quanto que ele paga. Então ele paga pra não ser preso. Hoje o pessoal paga imposto pra não ser preso, isso é um fato. Mas como que consegue tirar do dinheiro do aposentado? Não tem coisa... Eu achava que o mensalão, o petrolão, era um negócio, assim, absurdo. Mas realmente, senadora Damares, senhora que já foi nossa ministra, é de uma crueldade. E assim, eu vi falando aqui, vida de luxo, vida disso, vida daquilo.
Olha, vida de luxo pra quem quer ter e trabalhou, tudo bem. Agora, não vida de luxo pra quem roubou, e principalmente pra quem roubou dos aposentados. Isso não. Eu vi a senadora Damares também falar que aqui temos um jovem, o senhor Paulo Otávio Camisotti, que é filho do Camisotti que tá envolvido. Ele tem a vida destruída. Mas, Damares, olha a cara dele. Ele não tá com cara de preocupação que tem a vida destruída. Ele tá com a cara, por favor, alguém tá lá no rosto dele. Ele tá com a cara do... Ele sabe que o Brasil é um país de impunidade. Ele sabe que o Brasil é um país da impunidade. Ele já calcula que isso não vai dar nada. Porque se nós temos ministros do Supremo, ex-ministros aqui, como foi o caso do Lewandowski, que foi ministro Lula, então ele tá, possivelmente, ao que tudo indica, num esquema com gente muito poderosa. É capaz, presidente, senador Carlos Viana, de quem tá aqui expondo ser preso e punido, e não quem roubou dos aposentados. Esse é o Brasil, é o retrato do Brasil de hoje. Quem fala, quem enfrenta. Brasil, Minas Gerais precisa da sua ajuda. E é importante que você saiba o que está sendo feito e como você pode ajudar, e eu vou falar alguns pontos. Primeiro, levantei uma vaquinha para destinar todo o recurso para Ubá, Juiz de Fora, Matias Barbosa e todas as cidades afetadas das zonas da mata. Até o momento são 53 mortos, 20 desaparecidos, 3.500 desabrigados. A chuva levou tudo de muitos e eles agora precisam reconstruir suas vidas. Sério, não importa o valor, apenas faça. Esse valor vai ser transformado em cartões de benefício que serão entregues às vítimas dessa tragédia. O link vai estar em todas as minhas redes sociais e eu vou postar todo dia. Segundo, entreguei em mãos ao prefeito o compromisso de R$2 milhões no nosso mandato. Sairemos dessa. Amigos, direto aqui da CPMI, muita gente me perguntando como nós conseguimos convocar o Lulinha, aliás, quebrar o sigilo do Lulinha, e a petezada ficou enlouquecida mesmo tendo uma maioria. Bom, existe uma máxima bíblica que diz que a soberba precede a queda. Pra vocês terem uma ideia, hoje o governo até conseguiu me tirar da CPMI. Eu tenho uma vaga via Podemos ainda, que eu tinha acertado com o Podemos que continuaria, a gente está tentando reaver essa vaga, mas eles me retiraram e eu consegui estar na CPMI pelo PL. Bom, o que acontece? Eram 87 requerimentos. O governo queria votá-los em bloco, para rejeitá-los em bloco. Então, na primeira votação, que foi simbólica, ou seja, não houve voto nominal, o governo aprovou que os 87 requerimentos seriam votados em bloco, ou seja, todos juntos ao invés de um por um, porque eles queriam rejeitar todos para que não houvesse o desgaste de eles ter que rejeitar a quebra de sigilo do Lulinha e também a quebra de sigilo do sócio lá do Vorcaro, lá do Banco Master. Pois bem, na primeira votação, então, eles venceram e conseguiram aí essa aprovação de votar em bloco. Tá? Só que para eles vencer, precisaram fazer pedido de votação nominal, que o presidente queria fazer de uma forma simbólica, ou seja, você só levanta a mão, ele conta lá, e foi o que ele fez. E aí eles teriam perdido, então eles pediram nominal e aí foi a votação. Na votação eles ganharam por 19 a 12, eu acho que foi. Depois desses 19 a 12, dentro de uma hora depois que eles pediram a nominal, pelo regimento da casa, eles não podem pedir nominal novamente. A sessão continuou e daqui a pouco o presidente disse, bom, agora vamos à votação para aprovar esses requerimentos ou rejeitar esses requerimentos. E aí, quem é contra esses requerimentos? Aí o governo se manifestou. Aí ele contou o quórum que tinha tido antes de 31, apenas 7, pelas contas do presidente e pelas contas do próprio governo foram só 14, ou seja, menos da maioria. Então, a quebra de sigilo venceu. O governo votou contra a quebra de sigilo, entenderam? E eles não puderam mais pedir nominal porque eles já tinham pedido uma hora antes. Então, eles tiveram uma estratégia de enterrar todos os requerimentos, esse era o foco do governo, enterrar todos os requerimentos, e nós tivemos a estratégia de aprovar todos os requerimentos. Por aí você já se baseia em quem está querendo descobrir quem são os ladrões e quem não está. Mas foi um dia de grande vitória, só para vocês entenderem como aconteceu a estratégia da oposição aqui. Todo mundo atento já sabia, né? A turma do PT não quer investigar o caso Master, muito menos que se permita investigar, quebrar o sigilo do Lulinha, né? Esse escândalo chegou muito perto, né? O caso do INSS, do Banco Master, todos esses escândalos estão chegando muito perto do próprio Lula, né? O caso do INSS já envolve o seu irmão, por meio do sindicato, o Lulinha, que teria recebido aí uma mesada de R$300 mil, e por aí vai. Então eles não querem investigar, e a reação deles mostra não só o desespero, como o modus operandi mesmo, a mentalidade petista, né? É o uso da violência para tentar, de alguma forma, reagir, intimidar quando perdem no voto. Eles não têm nenhum respeito pela democracia, né? Pela discussão, estão no parlamento e querem agredir, né? O Rogério Corrêa partiu para cima, deu um soco ali, um tapa na cara do deputado Luiz Lima. Eu acho até curioso, parênteses, a imprensa falar que o Luiz Lima alega que levou um soco, né? É só ver as imagens.
Qualquer um que viu as imagens viu o Rogério Corrêa agredindo, né? Então, é uma turma que está em desespero. A Gleisi Hoffmann já passou a falar em golpe, né? A palavra mágica do PT, né? Tudo é golpe contra eles, né? Não querem investigar. Agora, a CPI não só aprovou, como André Mendonça hoje também acatou pedido da própria Polícia Federal para poder investigar o Lulinha. Então está cercado de todos os lados. Não sei o que exatamente ele deve, a gente pode imaginar, né? Até porque não é surpresa para ninguém o filho do Lula, Fábio Luiz, praticar lobby, né? Eu quero lembrar aqui para quem não tem memória boa, né, que o Lulinha foi aquele que saiu até em capa de revista à época como fenômeno, né, dos negócios, o Ronaldinho do Lula, né, porque ele era monitor de zoológico e pouquinho tempo depois estava vendendo por milhões uma empresa chamada Game Corp para Oi. E, pasmem, coincidência das coincidências no Brasil, né? Pouquinho depois, o seu pai, o então presidente Lula, foi lá e alterou a Lei Geral de Telecomunicações, o que permitiu com que a Oi comprasse a Brasil Telecom, que era o seu desejo. Então veja que coincidência, né? O Lulinha ficou ali milionário e a Oi conseguiu o que queria. Isso tem nome, né? Em português, claro, isso tem nome. Isso é lobby, isso é corrupção. Então, vem de longa data o Lulinha seguindo os exemplos do pai, né? O ladrão que queria voltar à cena do crime, como diria o seu próprio vice. O Lula chegou a tentar bancar aí o intransigente com desvios e tudo e falou, certa vez, que chamou seu filho e falou, se você tiver feito alguma coisa, vai pagar por isso e tudo. E todo mundo achou incrível e surreal até essa conversa, porque o Lula não deu continuidade. Qual foi a resposta do filho? O que o filho disse a ele? Que participou ou não? Isso o Lula não revelou quando ele contou esse episódio, então é óbvio que esse episódio não tem absolutamente nada de crível. Eles estão nervosos, eles estão num ano difícil em todos os aspectos, né? Nem mesmo o samba enredo dá certo, as pesquisas começam a mostrar algumas, até o Flávio Bolsonaro à frente já do Lula, e esses escândalos de corrupção estão apenas começando a desgastá-lo. Então, isso é revelado aí nesse tipo de reação descontrolada, violenta da turma do PT. Mas a gente sabe, Paula, a gente sabe que PT é sinônimo de corrupção e não é de hoje. Diz que não, seguiu o regimento. Que regimento é esse e como o governo comeu essa mosca aí? Pois é, primeiro parabéns pelo programa, Rafael. Eu vou ser um telespectador assíduo do Agora Metrópolis. E participante. E, bom, para explicar um pouco como é que foi esse olé regimental que o governo tomou hoje na CPMI, é o seguinte, Rafael. A gente tem no regimento do Senado, que é quem coordena ali os trabalhos da CPMI, existe uma regra que proíbe que você tenha 2 votações nominais seguidas em menos de 1 hora. Esse é o pulo do gato, está lá no artigo 293 do regimento do Senado, parágrafo 5º, né? Então, tem uma regra que diz, você não pode fazer uma verificação, que chama de votação, e fazer outra em menos de 1 hora. Geralmente, os requerimentos na CPMI funcionam assim. O governo e a oposição se juntam ali, vão para uma salinha que tem ali atrás, antes do começo da sessão, e tiram os requerimentos que eles não querem. Então, o governo vai lá, não quero que vote esse. A oposição, não quero que vote esse. E aí eles pinçam ali os que eles não querem, e aí depois vota-se os que têm consenso, né? Os que ninguém tem um problema de deixar votar. Geralmente era isso que vinha acontecendo. Dessa vez, Rafael, como a pauta estava lotada de requerimento ruim para o governo, a gente fala muito do Lulinha, mas não era só o Lulinha, né? Ali no meio tinha quebra de sigilo, por exemplo, da Roberta Luxinger, que é essa lobista, herdeira do banco Credit Suisse, e super próxima, super amiga do Lulinha, que trabalhava com careca do INSS. Tinha também ali a votação da Daniele Fonteles, a publicitária ligada ao PT, que fez a campanha da Dilma em 2010. Então todas essas pessoas estavam na lista hoje da CPMI. O governo, os governistas, Paulo Pimenta, falou assim, não, a gente quer votar em bloco, a gente quer votar em globo, que chama, né, lá no linguajar do Congresso. Vamos votar em globo, porque daí eles iam votar contra todos os requerimentos, iam tirar tudo, iam minimizar o desgaste de ter que votar 1 por 1, que era esse o plano da oposição inicialmente, era votar 1 por 1. E adentrar a madrugada, se fosse preciso, votando cada um dos 86 itens que estavam na pauta da CPMI, né? E aí, na hora que foram votar o requerimento do governo para votação em bloco, a CPMI, a oposição, pediu que fosse feita uma verificação, né? E aí foi verificado lá como cada um dos deputados votava naquele momento. O senador Carlos Viana e a oposição passaram a encurtar os discursos, passaram a acelerar os discursos para poder fazer mais rápido esse processo
de votação dos requerimentos em globo, né? De modo, Rafael, que na hora que chegou a vez de votar os pedidos, votar o mérito lá dos 86 pedidos que estavam na pauta, ainda não tinha passado uma hora. E aí ficou a votação simbólica, né? Na prática, a praxe no Congresso é o seguinte: quando a votação é simbólica, o presidente da comissão meio que diz qual que é o resultado. Ele olha lá, ele faz a conta dele ali, a verificação no olhômetro ali, e ele diz qual que foi o resultado. Essa mesma praxe, essa mesma regra já beneficiou o governo centenas de vezes nessa legislatura, né? Governos anteriores, o governo Fernando Henrique, o governo Collor, já tinham usado essa regra, porque essa é a praxe realmente no Congresso, é assim que é feito lá. E aí, como o governo dessa vez perdeu, né? E aí eles alegam fraude. Mas assim, a regra que foi usada hoje é a regra meio que geral, assim. Geralmente, quando existe a votação nominal, ou nominal não, a votação simbólica, que nem foi essa dos requerimentos, é o presidente que diz. Então, resumindo, o governo tentou fazer uma votação em bloco para se livrar logo de tudo, não ter que ficar votando um por um. Nisso, eles se embananaram e deixaram que a votação fosse simbólica. E aí, nisso de votação simbólica, o Carlos Viana usou a prerrogativa dele de presidente e aprovou tudo. Então, sim, né? Foi isso que aconteceu. Um golpe que não tem muito cara de golpe, né? Não tem cara... Assim, na minha opinião... Da visão deles, né? Mas, tá muito... mas, enfim, na minha visão não foi golpe porque é a praxe no Congresso, sempre foi essa. Né? Então, assim, se essa regra valia até agora, por que ela não vai valer dessa vez, né? Eu acredito que o jogo está mais que equilibrado, né? Se você pegar os requerimentos hoje, tem vários, inclusive da base do governo Lula. Por exemplo, o Zema, né? A quebra de sigilo da financeira foi autorizada e nós votamos a favor. Eu, que sou do partido do Zema, votei a favor. Quem tem algo errado, né, tem que se justificar, tem que vir aqui ou dizer que não tem e provar. E o governador, desde o primeiro momento, quando a convocação dele foi autorizada, foi aprovada também com o nosso voto, porque a gente quer transparência, ele se colocou à disposição para vir imediatamente, ele quer vir. E eu acho importante que ele venha, né, para mostrar realmente as informações. Agora, essa questão de, com todo respeito ao senador Jacques Wagner, dizer que não está equilibrado, fica complicado, porque, por exemplo, nós tivemos aí votações onde o PT blindou banqueiros. O PT, que eu esperava nunca ver na minha vida, estava aqui e vi a blindagem do PT com bancos. E hoje nós conseguimos trazer de volta e quebrar vários sigilos aí para que a gente possa ver quem está no consignado. Porque, olha, se está dando aí, se estima 15, 20 bilhões de reais com os descontos famigerados dos associativos, né, os descontos associativos que as pessoas não autorizavam e está nesse valor, você imagina com consignado. Pode deixar Petrolão, pode deixar Mensalão, tudo no chinelo. Por quê? Porque consignado é muito dinheiro e não tem controle. Pessoas no Brasil estão endividadas até os seus tataranetos por, infelizmente, descontos indevidos de financeiras. E hoje nós quebramos aqui, inclusive, do senhor Augusto Ferreira Lima, né, que tem uma ligação com o Vorcaro, tem uma ligação com o Banco Master, e a gente conseguiu quebrar. O que é que eles queriam? Não quebrar? O Lulinha, o filho do presidente Lula, nós conseguimos quebrar. Repito, a mesada de 300 mil reais e mais 25 milhões, que segundo a PF colocou, isso merece explicação. Como quem atravessa a rua para ir pisar lá do outro lado, na outra calçada, numa casca de banana, o que o governo está fazendo. Ele se esforça para convencer a todos nós que aumento de imposto não é aumento e que fica tudo igual, só que melhor. É o que está acontecendo com esse aumento do imposto de importação para bens de capital e de tecnologia. A decisão é estranha, difícil de ser entendida. A ideia do aumento do imposto, segundo o governo, era apenas regulamentar, não arrecadar, ou seja, criar incentivos para trazer mais indústrias para virem produzir no Brasil e não ter que pagar imposto, se exporta para cá. E que não haveria aumento de preços para bens, entre mais de 1.000 deles, mas entre eles chama muita atenção telefones celulares. Não colou. O próprio governo falou em aumento de arrecadação via esse imposto,
de uns 14 bilhões de reais. Enquanto o setor de eletrônicos fazia as contas e afirma que o efeito cascata desse imposto de importação sobre bens, os bens vão exemplificar processadores, placa-mãe, memória. Isso aí terá considerável impacto sobre o preço final ao consumidor de PCs, por exemplo, montados no Brasil. Nessa operação, o governo preparou 2 bombas para ele mesmo. A primeira, bastante óbvia, é arrumar uma avalanche de críticas nas redes sociais para mais um aumento de imposto, pois sistematicamente se recorre a isso, aumento de receita para equilibrar e sem conseguir as contas públicas. A segunda bomba se refere à forma de proteção da indústria nacional. É generalizada nesse setor de eletrônicos a descrença sobre a capacidade de se aumentar investimentos e produção local através de sobretaxas. Bom, como sempre, o consumidor acaba pagando mais, enquanto o governo vai pagar um outro tipo de preço, perda de popularidade.